Boa noite amigos, sejam bem-vindos, Ari, Sueli, Cíntia, boa noite, gratidão pela presença de vocês. Hoje uma noite especial, onde vamos trazer o início do estudo deste livro, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Fixar o comentário de início. E aí nós vamos... Sueli, chegou a grande noite, finalmente, né? Com certeza. Chegou. E hoje nós vamos ver capítulo 1, Um Grito no Além. E nós vamos entrar também pelo nosso perfil particular, para que a gente possa acompanhar, né? Para ver como se está fluindo bem. Áudio, som... Áudio e som é bom, né? Áudio e vídeo. Para que a gente possa acompanhar, né, para ver como se... A Sueli, ela é ansiosa, Sueli. Mas tudo bem, gente, que bom, né? Eu vou fazer até um combinado com vocês para que a gente possa trabalhar este livro de uma forma que todo mundo possa, né, não perder o início da live. Então, o que eu pensei? Aguardarmos 10 minutos, claro, nesse ínterim, né, que o pessoal vai chegando, os cumprimentos, tudo mais, e nós entramos na live às 10 horas, como normalmente a gente faz. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. E aí nós vamos, tipo 10:10, começamos a leitura do capítulo do livro. Vou mandar os aviõezinhos enquanto isso, e a gente vai dizer o seguinte... É uma opção que eu estava pensando aqui comigo, porque 10 horas, às vezes 5 minutos não dá tempo da pessoa, às vezes está com algum compromisso, correndo por algum motivo. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então eu queria ver com vocês, o que vocês acham, se 10 minutos seria suficiente. Anastácia, boa noite, seja bem-vinda. Ou se a gente marca tipo 5 minutos depois do início da live. A Flavinha normalmente ela faz esse projeto do Evangelho no Lar, ela entra 5 minutos antes e quando é 10 horas ela começa efetivamente o culto do Evangelho no Lar que ela faz todo domingo às 22 horas. Silvia, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença de todos vocês. E então eu tenho essas duas opções. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Ou nós abrimos a live às 22 horas para começar a leitura às 22:10, ou se a gente começa com 5 minutos depois, por exemplo, 10:05, 22:05 a gente estaria começando a leitura propriamente dita. Como eu não fiz nenhum combinado com vocês, eu vou fazer o seguinte hoje. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer o seguinte, o capítulo ele é pequeno, ele é tocante realmente, um capítulo bem impactante do ponto de vista do processo do Jerônimo, né, da passagem do Jerônimo para o plano espiritual. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Estaremos em vibração sempre por você, viu, amiga? Leninha está se recuperando, na certeza que a espiritualidade maior há de amparar e visitar a Leninha nesse momento desta prova que ela está passando, né? A gente diz que nós passamos por provas, por dificuldades, e então eu pensei, fica esta sugestão, e em princípio, boa noite, Leila, seja bem-vinda. Hoje nós começaremos então às 22:10, né? A leitura propriamente dita, tá? Mas eu gostaria de trocar ideia com vocês, como que nós podemos fazer, porque o meu objetivo aqui não é que vocês possam estar acompanhando ou a leitura ou o comentário desde o início. Quando o capítulo for um capítulo pequeno, eu vou procurar ler o capítulo na íntegra. Quando o capítulo for maior, eu vou trazer a síntese dele e comento com vocês. Lembrando que nós vamos trazer a cada 2 meses,
nós vamos trazer um convidado para conversar conosco nas nossas lives. Helena, boa noite, seja bem-vinda. O Will falou que quarta-feira é difícil para ele, mas tudo bem, Will. Isso é sempre bom, né? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então eu vou fazer o seguinte. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Vou fazer o seguinte. Hoje, como não tinha um pré-combinado, para que dê oportunidade de todos vocês estarem aqui na live, o comentário já desfixou, a gente vai fixar novamente. Como nós não tínhamos feito um combinado, nós vamos fazer diferente então. Nós vamos aguardar 10 minutos para que a gente inicie, propriamente dito, a leitura do livro. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês. O pessoal que está lá no nosso grupo, lá do Reflexões, aquele grupo que eu criei sem querer, mas é muito bom ter amigos queridos que ficam interagindo, vocês podem opinar, eu posso até fazer uma enquete, porque às vezes as pessoas têm algum compromisso e chega logo às 10 horas, então começar um pouco antes das 10 pode ficar um pouco complicado. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Que nem, por exemplo, agora nós estamos já com 7 minutos de live e é 22h05, eu comecei um pouquinho antes. Então a ideia hoje especificamente, a hora que for 10h10, eu começo a fazer a leitura, que o capítulo é pequeno, mas eu falo para vocês, ele é tocante, muito tocante. Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos começar efetivamente a leitura às 10h10, e aí vocês pensem qual seria o melhor horário para a gente começar a leitura. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Talvez, 10 minutos eu estou percebendo pelo pessoal que está chegando, talvez seja o melhor momento. Aí a gente deixa esse período de 10 minutos para a gente fazer os cumprimentos, fazer os esclarecimentos, tudo mais, eu acho que vai fluir legal. Então, na hora que for 10h10, nós vamos aqui dar início, hoje, propriamente dito. E aí se vocês acharem, não, Luiz, eu acho que 5 minutos é suficiente, então nós abrimos a live sempre às 22 horas, quando for 22h05 nós começamos propriamente dito. Porque fica difícil às vezes a pessoa pegar a história no meio, e sempre melhor que ela pegue logo no começo, para que ela possa acompanhar desde o início. Claro, ela pode voltar, ouvir, assistir depois, que nem o Will falou que quarta-feira é difícil para ele, então vai assistir gravado. Mas eu acho que fica um pouco perdido, às vezes a pessoa pegar a história no meio. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos fazer isso. Olha, gente, antes de dar início, mostrar para vocês mais uma vez a capa do livro, Nos Albores da Imortalidade. Nosso querido, a Kátia conseguiu o autógrafo do Nicola para nós. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton, seja bem-vindo. O Nicola autografou dizendo ao querido Aloísio, com carinho, amizade e paz. Nicola, Ituiutaba, 18 de abril de 2023. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. E eu gostaria de ler para vocês, antes da gente praticamente começar, boa noite, Avelino, seja bem-vindo. 2 falas do prefácio de Heloísa Pires. Heloísa Pires, que por sinal vai estar aqui em Araraquara no dia 23, fazendo um seminário sobre evangelização, não evangelização infantil, mas evangelização. Heloísa Pires vai dizer o seguinte: o livro sobre a passagem de Jerônimo Mendonça para o mundo espiritual apresenta a recepção feita a este grande espírito. Em sua encarnação, ele brilhou na coragem de enfrentar sorrindo, brincando e consolando as dificuldades que ele mesmo pediu. Assim conseguiu a libertação dos complexos de culpa que nos impede de sermos tão felizes quanto possível.
E aí uma questão muito importante também, que ela continua dizendo: Chico Xavier dizia que Jerônimo foi o príncipe Horenzebe, bonito, inteligente, sensual e cruel. Conquistava as mulheres, aprisionava-as e fazia com elas o que desejava. Deve ser difícil vermos os erros do passado. Jerônimo estava bem preparado e demonstrou isso nesta encarnação no Brasil, causando admiração a todos pela capacidade de se manter feliz nas horas difíceis, nas quais, deitado numa maca, consolava encarnados e desencarnados. Então, nesta fala de Heloísa Pires, é um reflexo da vida de Jerônimo. E como o nosso próprio Chico falou, né? Ele teria sido o príncipe Horenzebe. Essa história de uma das encarnações de Jerônimo Mendonça encontra-se no livro O Romance de uma Rainha, do Conde Rochester. Antigamente eram 2 volumes, agora parece que é um volume só, condensaram em um único volume. Então, fica a dica para aqueles que quiserem conhecer. É uma história, como a Ana Luísa Pires disse, o Jerônimo era realmente bonito, inteligente, sensual e cruel. Olha só como era a existência de Jerônimo lá nos idos do Egito Antigo. Bom, amigos, preparados? Vamos lá, então. Todos preparados, todos apostos? Nunca acaba, né, Flavinha? Flavinha, eu não li o Romance de uma Rainha. Bom, vamos então. Capítulo 1 do livro Nos Albores da Imortalidade, pelo espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia do médium Nicola José Fratari Neto, da editora Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, editora Alta de Souza. Então, fica os nossos agradecimentos a esta editora que nos concedeu a oportunidade de estarmos trazendo um pouco da vida de Jerônimo no plano espiritual. Boa noite, Lázara, seja bem-vinda. Então vamos, um grito no além. Chegáramos ao aconchego do lar após viagem tão longa. Aí uma observação. No dia 24 de novembro de 1989, Jerônimo Mendonça chegou em sua cidade natal, Ituiutaba, vindo de Londrina, Paraná, onde proferira algumas palestras. Era um dia primaveril, comum em nossa cidade. Certo abatimento persistia. Nem tanto pela distância, a qual estávamos acostumados, mas por sentirmos o desatar um laço interior. Ainda não nos apercebêramos de tudo o que ocorria, embora a intuição nos confidenciasse mudanças. Não chegamos em nossa casa com a saudade costumeira, mesmo ante os cumprimentos felizes dos familiares. Vinham nos saudar como de costume de outras vezes, sem perceberem algo a nos estafar. Sentíamos o corpo como se atormentado por 1000 projéteis endógenos capazes de nos aferroar a alma, deixando-nos enxangue, lânguido e sem vício. Esforçávamos-nos para o diálogo e a cordial resposta aos cumprimentos, mas intuíamos que algo diferenciado acontecia. Sentindo a cabeça enevoada, julgávamos dormir em meio à realidade dos fatos, desprendendo pouco a pouco os laços mais tênues que nos ligavam ao corpo dorido. Tentávamos firmar os anseios e nos dedicarmos a uma prece.
esforçávamos-nos por ligar o fio do pensamento à espiritualidade, guia de nossas viagens e andanças com Jesus. Era a hora do encontro com a realidade, com o espelho no qual um dia nos olhávamos pela primeira vez sem as roupagens da carne. E por isso mesmo, sem os enganos ilusórios aos quais nos damos enquanto encarnados. Respondíamos a uma conversa aqui e outra ali. Sentíamos-nos ainda mais no corpo do que além túmulo. Mas as dores, as dores, pareciam avisar-nos que chegavam à sua culminância. Uma trégua seria dada ao coração e a nossa alma vislumbrava esta verdade. Naqueles momentos atordoantes, só pensávamos em Deus. Surgindo a oportunidade, deixávamos pequeninos recados verbais para os que tanto amamos. Não poderíamos alertar para acontecimentos futuros que não conseguíamos definir. Não havia expectativa, não havia surpresa e não havia emoções descontroladas. Era uma sensação natural de passagem apenas. Um dia depois da chegada, pela madrugada, enquanto no silêncio da casa escura o sono reparador acalentava os familiares, também cansados pelas labutas do cotidiano, vagarosamente percebemos com mais intensidade o que antes era sensação. Amigos espirituais aproximavam e aplicavam passes. Esse era o único nome com que conseguíamos designar suas irradiações benéficas. Fizeram operações fluídicas complicadas em nossa mente e em alguns pontos do corpo. Em um momento ou outro, ouvíamos um som distante. Aos poucos percebemos os pensamentos daqueles irmãos soando como se fossem vozes, indicando os procedimentos utilizados para o nosso desligamento. O mentor da operação, observando que já os percebia, disse-nos: "Sou Bezerra, o responsável pela equipe que tornará com você ao plano espiritual." Estávamos tão absortos em meio ao processo que não conseguíamos agradecer ao médico dos pobres. A certa altura, tempo que não precisamos, ouvimos novamente o Dr. Bezerra dirigindo-se a todos que estavam na sala: "Aproximem-se. Vamos envolvê-lo em nosso amor para que não sinta tanto desligamento do ponto localizado no coração." O órgão carnal deteriorado cumpriu os desígnios da sustentação material e se despede. Uma emoção indizível preencheu-nos repentinamente. Um amor profundo tocou-nos como se fosse algo físico, envolvendo-nos como em uma bolha azulada, composta por vibrações de infinita bondade. Sentíamos as irradiações dos presentes. Percebemos a sala repleta de um momento para o outro. Eram os que haviam nos precedido no retorno da pátria espiritual. Vovó Maria e meu paizinho Altino estavam mais próximos. Um pouco à frente estavam outros parentes e amigos que não os via desde idos tempos. Dava-se a entender que havia um grupo maior reunido. Os pensamentos corriam em nossa mente e não dirigíamos mais os sentidos. Estávamos anestesiados, contendo os excessos emocionais que fatalmente nos
impeliriam ao choro. Foi nesse momento que um choque em nosso coração nos arrancou daquelas sensações. O reflexo impulsionou um grito, o grito da nossa libertação. Não um grito que pudesse ser ouvido pelos familiares que dormiam, mas o nosso primeiro grito para o infinito. Era o parto às avessas. Era a volta à casa do espírito imortal. Continua no próximo capítulo. Gente, eu fico emocionado, sobretudo naquele momento que ele está sendo acolhido por nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes. E foi uma situação muito particular. A Dani falou que ele trabalhou até o último dia, sim, ele voltando de Londrina, no Paraná, onde ele havia feito uma série de palestras. E aí ele relata este acontecimento, que ele chegou muito quieto. Como ele é poético até no desencarne, verdade. E aí a gente observa, né, aquela situação, ele estava percebendo que algo estava diferente, não pelo cansaço da viagem que ele estava acostumado. Boa noite, Gleison, boa noite, Dani Pedraza, que chegaram aí depois. E realmente, cada capítulo que a gente vai lendo, algo nos toca, nos emociona profundamente. Não dá para você... É um livro que quando você vai lendo, eu já tinha lido anteriormente, a Flavinha também já leu, mas quando você volta e você vai analisando, vendo a situação, os familiares dormindo, ele estava ali e percebeu que algo estava acontecendo diferente, né? E só faz lembrar tudo que a Márcia disse aqui, não é verdade, Flavinha? E o que é interessante é que esse grito não é um grito de desespero, mas um grito de libertação. É um grito de libertação dele da condição de encarnado para a condição do espírito liberto. E como ele mesmo coloca, é como se fosse um parto às avessas. E a Márcia comentou isso também. E aí a emoção, quando a gente faz a leitura, que o mentor da equipe espiritual que estava auxiliando o desencarne do Jerônimo era nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos ver outros espíritos de escola também nesse agrupamento de acompanhamento do próprio Jerônimo no plano espiritual. Mas ali, o cuidado com o Dr. Bezerra de Menezes, né, para que emanações fluídicas dirigissem ao coração para que ele pudesse, né, fazer o desligamento daquele órgão tão sofrido, porque Jerônimo, ao longo da sua encarnação, teve vários problemas de ordem física, mas ele trazia também um problema gravíssimo no coração, salvo engano, uma angina que ele tinha e que obrigava a tomar em média de 12 a 20 comprimidos de Isordil por dia, por conta das dores. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. É verdade, Dani. Plantou lindamente a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é o fruto. E é muito tocante, realmente. Eu falo assim, a gente não consegue ler esse livro sem nos emocionar. Lenin, ele não estava sozinho, os familiares estavam dormindo. Quando acordaram pela manhã, perceberam que ele já havia partido para o plano espiritual. E o relato dele vem... A gente que sabe um pouco da história do Jerônimo, tanto contada pelo Chico, tanto pela Márcia, nós vamos perceber que situações muito próprias desse livro se ligam. E a gente consegue perceber, até lá na frente, né? A gente não vai dar spoiler não, mas lá na frente ele faz até uma certa brincadeira de uma situação típica do Jerônimo mesmo nas suas
nas suas andanças pelo plano espiritual. Mas eu falo para vocês que realmente nos toca profundamente. Nos toca profundamente. Cada passagem desse livro vai ter alguma situação que vai nos tocar, que vai nos trazer uma reflexão, que vai nos emocionar. Eu, sinceramente, cada capítulo que eu lia, eu me emocionava. Eu, praticamente chegava até as lágrimas. E quando chegou numa história lá na frente, que eu não estava entendendo muito a ligação, e aí depois, quando conclui, a história é muito tocante, muito bonita realmente. E essa é a história do início do livro, que contando a Silvia. Na verdade, assim, nesse momento, por incrível que pareça, a Silvia está fazendo uma observação muito importante. O Jerônimo sempre tinha alguém para passar a noite com ele, mas nessa noite específica não tinha ninguém. Então, os familiares, né, talvez no revezamento que eles fizeram, no revezamento ali, acho que a pessoa devia estar cansado e realmente estavam na casa, mas o momento do desencarne ele estava sozinho ali. Do ponto de vista material, porque espiritualmente tinha uma pleiade de espíritos comandada por Dr. Bezerra de Menezes, como ele relata aqui, mas os familiares dormiam, estavam cansados da labuta diária, até o irmão dele, que normalmente acompanhava nas viagens, ele devia estar cansado também, e não há um relato específico, e a gente, pelo que deu a entender realmente nesse dia, naquele momento específico do desencarne dele, eles todos estavam dormindo. A Dani explicando, né? A espiritualidade vai preparando tudo para facilitar o desencarne. A presença e as vibrações familiares poderiam dificultar o desligamento. Exatamente, Dani. É o que acontece algumas vezes, não sei se vocês já perceberam, situações muito particulares quando tem alguém hospitalizado e a pessoa tem uma certa melhora. As pessoas falam, é melhora da morte, né? Aquela melhora que a pessoa tem é para deixar as pessoas, os encarnados, um pouco mais tranquilos. Aí eles vão para casa dormir e aí a equipe espiritual procede o desligamento daquele espírito. Então é muito comum isso realmente acontecer. A espiritualidade acaba agindo desta forma para que ela possa trabalhar de uma forma tranquila, sem que haja interferência no processo de desencarne. E nesse momento, veja, como a Silvia observou muito bem, é verdade, Flavinha falou que a Márcia comentou na live, se estivesse por perto não ia deixar ele ir. E a Márcia não estava perto. E a Silvia fez uma colocação muito oportuna mesmo, porque realmente tinha sempre alguém junto com ele, sempre alguém acompanhando o Jerônimo nas noites, né? Para cuidar, às vezes dar uma água para ele, mas naquela noite específica, todo mundo estava dormindo. Quando acordaram pela manhã, mas vejam, foi uma questão de 1 hora, 2 de diferença entre a hora que eles foram dormir que alguém acordou. Quando acordaram pela manhã, talvez por volta de 5 da manhã, ele já havia desencarnado. E ele voltou de viagem no dia 24 de novembro de 1989. Desencarnou na madrugada do dia 26 de novembro de 1989, né? Do suco da água que ficava com ele, é verdade, Silvia, é verdade. A Clara escreveu alguma coisa lá que não deu uma ligação. Ele narra a história no plural, nós sentimos. Vamos lá, né? Vamos ver aqui também. Não deixava o moço dormir, é verdade, tem essa história lá, sim. Quer ver? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui que essa questão do que ele fazia sempre respondíamos a uma conversa aqui, outra ali.
É sempre na segunda pessoa na primeira pessoa do plural mesmo, que ele vai respondendo sempre. Olha aqui, como eu estava dizendo, ó. Um dia depois da chegada pela madrugada, enquanto no silêncio da casa escura, o sono reparador acalentava os familiares, também cansados pela labuta do cotidiano, vagarosamente percebemos com mais intensidade o que antes era sensação. Sempre fala no plural, é verdade, né, Flavinha? Ele sempre coloca na primeira pessoa do plural. É o nós, ele nunca se coloca na posição, na primeira pessoa do singular. Aqui, ó. Olha só, uma emoção indizível preencheu-nos repentinamente. Exatamente isso. Olha que coisa bonita aqui, ó. Uma emoção indizível preencheu-nos repentinamente. Um amor profundo tocou-nos como se fosse algo físico, envolvendo-nos em uma bolha azulada composta por vibrações de infinita bondade. Sentimos as irradiações dos presentes. Olha só, muito bonito realmente, gente. Na semana que vem nós vamos dar sequência a esse estudo, esse livro. Aí nós vamos para a floresta. O capítulo chama A Floresta. Vou dar um spoiler aqui, como a própria Márcia já adiantou, né? Depois que ele é retirado do corpo físico, ele é levado até a floresta da Baviera para recompor-se energeticamente para depois passar pelo período do velório. Então houve um momento que ele precisou se reequilibrar, né, as energias, e é tão comum essa questão que os espíritos muitas vezes levam junto à praia, a florestas, para que possa, junto à natureza, receber as energias terapêuticas. A Flavinha falou que foi junto. A Flavinha é apaixonada por esse lugar. A Sueli dizendo: eis a benevolência e amparo de Deus a tranquilizar os acompanhantes e assim o preparo para o desencarne. É verdade, muitas palestras. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Já terminamos a leitura, Sônia, mas volte depois, você vai poder acompanhar. Eu não vou dizer a vocês que a gente vai fazer a leitura de todos os capítulos. Boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Nos capítulos menores nós vamos procurar fazer a leitura, sim. Agora, tem capítulos que são um pouco mais complexos. Eles são mais complexos, então a gente vai tentar sintetizar a história para vocês. Olha, este livro, Silvia, eu não sei se ele está sendo vendido lá no Pouso do Amanhecer, mas as pessoas que quiserem adquirir esse livro, ele estava sendo vendido até há pouco tempo pelo Clube do Livro Espírita do Brasil. Mas aqueles que tiverem interesse, a editora Alta de Souza, o telefone é 61 DDD 3352 3018, ou também o e-mail deles é editoraaltadesouza.com.br, alta com U, tá? E também o site deles é www.editoraaltadesouza.com.br. Eu vou marcar depois a Flavinha já escreveu aí, 61 3252 3018. Se você puder também, Flavinha, coloca o link e o e-mail da editora para as pessoas que... Ei, Flavinha, você é 10. Muito bom. Então fica a dica também para quem quiser. Vale muito a pena. Olha, aqui na contracapa do livro, eu vou fazer a leitura para vocês. Este é o prosseguimento da história de Jerônimo Mendonça, 1939-1989, pós-desencarnação. Seguindo a sua existência terrena, envolvendo um difícil processo expiatório, reencontramos o nobre amigo, continuando sua caminhada no plano espiritual.
Na terra, Jerônimo foi exemplo daquele que carrega a cruz junto ao Cristo. Enfrentou problemas de várias ordens e transformou a dor em missão de amor junto aos sofredores. Aqui ele narra sua passagem e os primeiros anos de sua volta à pátria espiritual. Aos poucos, sua narrativa desvia de si para valorizar as histórias dos irmãos aos quais continuou a auxiliar. Este belo romance biográfico ganhou o prefácio de Heloísa Pires e o pós-fácio de Vilmar Antônio de Castro, amigos que compartilham desse amor. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Aqueles amigos que chegaram depois, nós já fizemos a leitura e eu fiz no começo da live, eu demorei uns 10 minutos para fazer a leitura do livro. E eu estou pensando em manter esse projeto dessa forma, dar 10 minutos, porque o pessoal às vezes atrasa por alguma razão ou outra, e quando for 10:10 a gente começa a fazer a leitura. Quando for uma história, um texto maior, eu vou procurar sintetizar a história para vocês. Quando for uma história menor, como essa de hoje, então eu faço a leitura. Aqueles que chegaram depois, é só voltar depois lá no nosso IGTV, ou então no nosso canal do YouTube, que nós vamos também, nós sempre subimos as lives no nosso canal do YouTube, está lá também para aqueles que não têm Instagram, que quiser passar para alguém. Eu acho que para a gente passar na totalidade, a leitura na totalidade, eu acho que fica um pouco complicado, porque às vezes a história é muito grande, né? Então fica difícil ficar lendo o tempo todo, então a gente procurar sintetizar. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Você gostou, Flavinha, da leitura do livro assim, desse jeito que eu fui fazendo? Às vezes a gente erra umas palavrinhas ali, mas procuro dar o sentido, né? Mesmo quando eu percebi que se você estivesse acompanhando, houve umas 2 questões específicas que eu errei a fala especificamente da leitura, mas eu dei o sentido para ela, né? Então vamos ver como que a gente vai fazendo. A Flavinha vai ser a Clara gostou também? Bom, vamos ver. Fazer um treinamento lá com a minha irmã que é fonoaudióloga para me auxiliar. Porque para ler um texto pequeno é fácil, agora um texto maior você tem que estar com preparo vocal, fazer exercício, né, tudo mais. E a Flavinha vai ser uma das primeiras pessoas, preciso combinar com ela e não marquei a data não, a Leila gostou também, que bom. Não marquei a data, mas eu quero fazer assim, a cada 2 meses trazer um convidado para fazer esse bate-papo com a gente. A Flavinha, eu sei que ela já tem um livro, então a Lázara gostou. A Lázara é de Ituiutaba, né, Lázara? Obrigado. Que bom, Leninha, que bom. Não precisa ficar cismada não, viu? Se for muito grande, fazer em 2 lives, não, mas você corta o capítulo, né? Perde já ficou aqui, a pessoa a gente já fica esperando. Nossa, gente, às vezes eu precisava parar a leitura do livro e a Flavinha conseguiu terminar antes de mim. Isso realmente foi uma verdade, que a Flavinha estava ansiosa para chegar ao livro dela. Aí eu comecei e tal. Comecei indo, é bom, hein? Comecei a ler tal, e falando, Flavinha, estou em capítulo tal. E ela, ai, meu livro não chega. Aí quando chegou o livro, eu falei, Flavinha, agora você vai ganhar de mim. Pode ficar tranquila que eu conheço você e sei que você... E não deu outra, né? Me passou. Mas aí teve algumas situações aqui em casa que eu tive que correr para outras coisas para resolver. O Ari gostou também. Obrigado, Ari. Obrigado. Mas olha, sinceramente, naquela parte de Dr. Bezerra de Menezes, eu já li antes, de novo aqui, de novo eu li, emocionou, e na hora que eu estava lendo com vocês também emocionam também. Ah, amiga do Nicola e da Márcia, que legal. Já temos aí umas 4, 5 pessoas dos nossos amigos lá de Ituiutaba. Então, gente, vamos organizar uma excursão para Ituiutaba. A Lázara e a Kátia nos receberão lá com a Umbanda, né, que nem a Márcia falou. Olha que falta de juízo. Fica prometendo e não vai, né? Até este ano que estava lá em Uberlândia, que é perto de Ituiutaba,
A ideia era ter ido a Ituiutaba, mas como a creche estava em férias, a gente iria conhecer a creche, mas as crianças não estariam lá. E a grande emoção é estar com as crianças também na creche, né? Mas vamos lá, viu? Se Deus quiser, esse ano a gente arruma um jeito de, nem que seja pegar uma excursão e irmos para lá. Amigos, então esta ideia deste livro. A Silvia também topa. Vamos fazer uma excursão. Saindo, a Silvia mora em, como é que fala? Em São José dos Campos. Silvia, faz o seguinte, organiza uma excursão, vai pegando o povo pelo caminho, vai passando, passa em São Bernardo, pega a Flavinha, pega o pessoal de São Paulo e... né? Ou começa com o Ari lá em Sepitiba. O Ari vem lá do Rio de Janeiro, passa ali, pega a Silvia com a excursão. Não, é brincadeiras à parte. Mas foi muito bom. Eu gostei demais de começar esse projeto e da presença de vocês também, né? Porque é uma oportunidade, principalmente para a Dani, que está lá nos Estados Unidos, está doida para receber, para ler esse livro e não tem como chegar. Ainda não está no Kindle, né? Então, pelo menos acho que ainda não. E agora vamos fazer nossas vibrações, tá? Lembrar da nossa querida amiga Leninha, que está se recuperando, firme e forte, e logo, logo estará no aconchego do seu lar, né? Buscar a Cátia em Recife. Gente, meu Deus do céu, aí já fica difícil. Aí tem que fazer, pegamos um aeróbus para fazer a gente tem que fazer então a viagem enquanto a gente está no sono, né? Na hora do sono a gente se reúne todos no plano espiritual e vamos fazer uma coisa boa, vamos lá visitar a creche. É legal. Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer as nossas vibrações. Convido você, querido amigo, querida amiga, para se assim sentir confortável, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai relaxando, vai soltando lentamente o ar, sinta a fluidez do ambiente que você está. Deixe-se envolver pelos acordes desta melodia que vibra na mesma energia do universo. É o momento de recolhimento espiritual que todos nós devemos buscar antes de dormir, para reequilíbrio das nossas energias, para reequilíbrio das nossas emoções e para reequilíbrio da nossa saúde. Convido sempre a você, minutos antes do sono, fazer este exercício, indo ao encontro da espiritualidade superior, dos nossos anjos de guarda e, sobretudo, do nosso Mestre Jesus, a quem pedimos que possa abençoar a cada um de nós que nos encontramos reunidos nesta noite. Que Ele possa levar os nossos pensamentos em vibrações de amor por toda a humanidade sofrida, pelos nossos lares, nossos familiares, entes queridos, aqueles que nos pediram preces, vibrarmos em especial pela equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que possa assistir a nossa amiga Leninha, trazendo reequilíbrio, paz e harmonias para o corpo físico, mental e espiritual. Traga o pensamento também daquela pessoa que você gostaria que recebesse essas energias. Envolva numa luz suave, de amor, de cura, de reequilíbrio.
Queremos agradecer ao nosso querido Jerônimo Mendonça, onde quer que ele esteja, neste momento possa envolver a cada um de nós em vibrações de amor, de carinho, de afeto. Que ele possa continuar trazendo mensagens edificantes, alegres, que possam trazer lenitivo aos nossos corações. Agradecermos ao nosso querido Nicola, que foi um instrumento para trazer essa história. E agradecidos que somos, rogando a Mãe Santíssima, que possa abençoar os nossos lares e a cada um de nós que aqui chegou ou vai assistir depois, dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e para sempre. Que assim seja. Amigos, agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um final de semana repleto de muitas energias espirituais e até na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.